Pois bem, hoje nós vamos falar, como nós venhamos falando todos os dias, às segundas-feiras, um tema que é muito conhecido de todas as pessoas que convivem com a Bíblia, né? E hoje diz aquele texto assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente lê assim a frase direta, ele nos empodera, nos deixa de uma forma bastante tranquilos, de uma forma bastante, como eu posso dizer? Me sinto o cara, né? Dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esse texto não é exatamente isso que ele quer dizer. E é esse aprofundamento que nós vamos fazer hoje. Porque tem muitas pessoas que sofrem derrotas na vida para coisas e doenças, sofrem derrotas em negócios, na vida, em várias outras situações, e não entende, mas se Deus é por mim, por que eu perdi? Por que isso não mudou? Então, nós vamos ler onde está esse texto, está na carta aos Romanos, que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 37. E diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, tem umas questões bem interessantes nesse texto. Para fazer uma introdução, você veja que o texto começa cercado de perguntas, dizendo assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa ele está falando? E daí ele diz assim ainda: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por nós, como não dará com ele e de graça todas as coisas? Aqui dá para entender, falou, poxa, Deus vai dar tudo, né? Já deu o filho para ele, né? Aqui está dizendo, não tem preço o que Deus deu por nós. Não tem preço. Se ele já deu o filho, tudo ele pode dar, né? Aí segue dizendo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificar significa, esse é um termo, justificação, um termo jurídico, que ele diz que Deus, embora nós fôssemos pecadores, ele nos deu um certificado de justificado, independente dos nossos erros. Por isso que ele chama Deus nos justificou. Então ninguém pode nos acusar de pecado se nós, através de Deus, já fomos justificados, já recebemos o certificado de Deus, a garantia de que o nosso pecado já foi pago na cruz. E ainda diz, segue no 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Ninguém pode nos acusar ou nos condenar. Quando o diabo, que é o acusador nosso, ele vem para você e fala assim, olha lá, fulano, você está fazendo isso e isso. E essas coisas chegam, acusa para Cristo, olha lá teu filho fazendo isso, olha fulano fazendo aquilo, ele mostra a mão dele. Tá vendo isso aqui? Eu já paguei esse preço. Ele diz com autoridade, eu morri e ressuscitei. E hoje sou intercessor junto ao Pai.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que nos separará? Na realidade, nada no final, que eu não vou chegar até lá, mas no final desse capítulo diz assim, nada nos separará do amor de Deus. Ele conclui o texto dizendo, todas estas coisas, né, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quem nos faz, embora nós sejamos fracos, frágeis, quem nos faz vencedores é o Deus que nos amou, que deu seu Filho para morrer por nós. Bom, essa é uma contextualização, né? Paulo, ele coloca várias dessas questões. Se você olhar com calma, essas respostas são até de um jeito interessante, como quem dizer assim, o que é isso diante de Deus? Que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem fará uma acusação quando eu escolhi de Deus? Então ele vai dizendo assim, gente, vocês têm que entender a grandeza de Deus diante dessas pequenas coisas todas que vocês estão falando. E é isso que eu começo dizendo para você, convidando você a entender, que nós vamos aqui tentar entender a grandeza de Deus diante dessas coisas que são na nossa vida, seja vindo do mundo espiritual, do mundo material. E ele conclui dizendo assim, tá bom, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, mais, porque nós não simplesmente um vencedor que ganhamos o troféu, nós somos um vencedor que ganhamos a vida eterna, que temos um preço muito alto pago por nós. Nós somos considerados filhos de Deus. E como eu já falei recentemente sobre esse tema, então não vou aprofundar nisso aqui. Mas se você pergunta, tá bom, pastor, aí isso aqui eu tenho ouvido na igreja normal. Como é que eu consigo entender isso de uma maneira prática na nossa vida? Então vamos tentar ir explicando para vocês isso, né? De maneira que fique claro. É necessário para nós, qualquer pessoa para se relacionar com Deus, ter o entendimento e a percepção correta dele. E eu vejo que as pessoas, muitas vezes, leem esse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? E tem uma percepção distorcida, entende uma maneira distorcida, principalmente a favor daquilo que elas querem que seja. Tá entendendo? É muito óbvio, eu estou numa angústia, isso acontece comigo, eu quero que isso seja verdade, todos nós queremos, né? Mas às vezes nós precisamos ir um pouquinho mais além. Eu estou numa dificuldade, eu quero vencer essa dificuldade, estou na necessidade, eu estou na angústia, né? Eu preciso vencer algo que eu não tenho forças. É claro que eu vou dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa tem que ser a nossa fé. Mas ela existe algumas condições para que isso aconteça. E é isso que a gente vai desenvolver durante esses 45 minutos que a gente fica aqui, né? E uma coisa é clara, esse texto não significa um empoderamento do ser humano, do homem como homem. Não isso. Por mais que muitas pessoas queiram que seja. Empoderamento, o que é? Dizer que nós podemos tudo, né? O fato de Deus ser por nós não nos transforma em super-heróis ou, como parece, alguns gostariam que fosse. O fato de Deus ser por nós nos dá maneiras diferentes de vencer as mesmas coisas das outras pessoas. Nos dá força. Eu até explicava esses dias, na visita que fiz na casa que eu citei da dona Guida lá, que, na realidade, a vida espiritual, o relacionamento com Deus é como a estrutura do prédio. Quando a gente tem essa estrutura com Deus, a nossa fé desenvolvida, a nossa fé cultivada, essa estrutura funciona para que quando venha as coisas difíceis na nossa vida, nós possamos suportar, nós possamos levar o impacto sem abalo, sem perder a nossa integridade como pessoa, sem perder a nossa razão. Ao passo que muitas pessoas que não têm a parte emocional, aliás, não têm a parte espiritual, não têm um relacionamento firme com Deus, na hora da dificuldade, elas são levadas ao chão. E muitas pessoas não levantam de lá sem uma depressão, sem uma dificuldade. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm depressão têm isso, mas quando a depressão é causa emocional, muitas vezes é um impacto muito grande que a pessoa leva e não tem a parte espiritual para poder levantar de volta, né? Então, se Deus é por nós, ele não nos transforma em super-heróis.
Deus não é nenhum mágico também para fazer acontecer tudo a partir do nada por qualquer coisa. Deus, ele pode fazer as coisas a partir do nada e faz, mas não é porque nós queremos, porque nós achamos que tem que ser. Deus também não é um analgésico mais poderoso do mundo para acabar com toda quanto é dor que existe. Ele é um Deus poderoso que cura, sim. Ele é um Deus poderoso que cura independente da doença, aquilo que uma gripe ou o mais grave das enfermidades, para Deus é a mesma coisa. Ele sabe cada gene, cada cromossomo, cada célula, cada núcleo de célula, cada DNA, que é a partícula menor que o homem ainda nem descobriu, Deus conhece. Deus também não é um banco, nessa visão, não é um banco que resolve todos os problemas financeiros das pessoas, que não é uma fada madrinha para realizar desejos, e com pior ainda, não é uma marionete para ser manipulado por ninguém de nós. Mas por que uma marionete? Tem muita gente que ora achando que Deus é empregado dela. Você já não viu alguém usar, ô Senhor, vai lá e muda meu marido, muda minha esposa, faz isso, faz aquilo, como se estivesse mandando a empregada dele. Deus pode fazer isso? Pode. Deus faz. Isso é problema dele. Mas uma coisa é verdade, nós não temos essa liberdade de dar ordem para Deus. Nós podemos muito é pedir. E outros falam, eu determino isso, eu determino. Vai determinar o que para Deus? Quem é você? Quem somos nós? Simples, como diz um amigo meu, comedores de feijão, querer dar ordem para Deus. Nós temos muito é que ser submisso a Ele, muito é que estar ligado nele. Ele é todo poderoso, sim, mas Ele não pode transferir isso a nós. Você imagina se Deus transfere o poder dele a nós. O que ia acontecer nesse mundo? Né? Igual diz aquele outro texto que nós falamos recentemente, tudo posso naquele que me fortalece. Nós amamos esses textos, nós amamos querer se sentir o máximo, nós amamos querer ter o poder de Deus na nossa mão, mas não é assim que funciona. Você imagina se nós pudéssemos fazer tudo. O que você fazia no trânsito na hora que a pessoa te fecha? Jogava um raio lá nele e torrava. Virava uma terceira guerra mundial numa semana. E mais um detalhe muito interessante que poucas pessoas se atentam a ver. Ali não está escrito se Deus é por mim, quem será contra mim? Ali está escrito se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que será? Se você lembrar, quando eu ensinei sobre o Pai Nosso, por que não está escrito lá, Pai meu que está no céu? Pão meu de cada dia. Por que será? Tem muitas pessoas que já rezou o Pai Nosso a vida inteira e nunca parou para prestar atenção no que estava rezando. Muitas pessoas que oram o Pai Nosso também não parou para prestar atenção. Pai meu, lá, a oração do Pai Nosso, as coisas como é de Deus, Ele nos olha como os filhos. E tudo que a gente pede, Ele dá como para os filhos, para todos. Pai Nosso. Quando a gente não é uma oração egoísta, é uma oração pelo coletivo. Pão Nosso. Deus não quer que nenhum dos filhos deles passe necessidade. Então, Ele nos ensinou, peça para o pão de todos. Mas a nossa oração, pensa no gente egoísta. Pensa como nós somos egoístas. Você que, pela última vez que fez a oração, qual foi o tempo que você dedicou ao nosso e qual foi o tempo que você dedicou ao meu? Ao teu interesse. Nem faça as contas, porque você vai ficar vergonha assim como eu fico. Nós somos egoístas. Nós pedimos as coisas para nós estamos preocupados com o nosso problema, como se ninguém mais tivesse. O nosso problema é maior de todos, a nossa dificuldade é maior de todos. E quando ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É que Deus resolve no coletivo, Deus está para cuidar de todos. Não é para cuidar do problema de um individual, do Ironi, do Wilson, da Eva, do Adriano, de quem quer de vocês aqui. Não é, Deus está tratando de todos. Mas ele trata também na individualidade, mas o interesse de Deus é no coletivo.
Ele nos ensina N lugares. Quando ele fala de nós, você não confunda de que ele, se Deus é por mim, quem será contra mim? Paulo está falando, se você olhar o texto, ele está falando aqui, todo o texto, né, fala em nós. Todo o texto. Em momento algum ele fala na individualidade. Então, quando nós estamos aqui, eu quero te dizer, a melhor forma de você ter as suas orações pessoais respondidas é você aprender a orar no coletivo. A melhor forma de você ter o teu pão na tua mesa é aprender a tua oração ser pelo coletivo, pelo pão dos outros. Pensa em você. Quando alguém cuida dos seus filhos, quando alguém se dedica, quando alguém ama seus filhos, quão grande é o seu amor por aquela pessoa e gratidão. E Deus, que tem um amor infinito, ele também age da mesma forma. Quando o nosso interesse está pelos filhos deles, tanto quanto igual aos nossos, como nós falamos semana passada, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Para Deus, essa é a melhor expressão da vida cristã. Amar ao próximo a si mesmo, orar pelo próximo assim como oram por nós, clamar a Deus assim como nós, ter um interesse pelas coisas do próximo assim como temos pelas nossas. Em resumo, esse texto ele se refere ao que Deus é por nós, nas lutas, no campo espiritual, dentro dos propósitos dele, e não a ninguém individualmente a seus interesses. Ele está falando assim, no geral, olha no coletivo. Perceba como eu me relaciono com você no coletivo. Perceba como eu cuido no coletivo. Eu cuido de você no individual, porque como a Bíblia fala, como uma galinha cuida dos pintinhos, né? Ela usa essa metáfora. Então, Deus está cuidando de você, mas cuidando de você, Ele está cuidando de todos ao mesmo tempo, né? Na tua individualidade, né? E esse perigo de entendimento errado sobre Deus, ele é algo muito complicado, porque crer no Deus errado, da forma errada, transforma o homem, o ser humano, num ateu. Sim, se a pessoa, se você aprende ou entende algo sobre Deus e vê isso da forma errada, pensa que ele nos faz um todo-poderoso, um super-herói, começa entendimentos errados, você vai ter expectativas sobre ele que não vão realizar. Você vai querer resposta de Deus que você não vai ter. Porque quando nós estamos na forma egoísta diante de Deus, a resposta pode não vir da forma que nós queremos. Então, isso nos transforma. Porque nós vemos Deus pelo olho da nossa necessidade. E, na realidade, Deus é o que nós vemos pela fé. E nisso tem uma grande diferença. Deus, ele é soberano, é Senhor, né? E quando a gente se frustra com ele, nós perdemos essa proximidade, a forma com que nós se achegamos a ele, nós começamos a chegar com arrogância. Se nós chegamos a Deus entendendo ele da forma errada, nós chegamos com arrogância, nossas orações não são respondidas, nós não temos entendimento do que está acontecendo. E aí eu queria perguntar, o que a gente precisa saber então? Por que Deus, como ele é por nós? E como que ele pode agir por nós? Então a primeira coisa, Deus é o que ele é. Ele é um soberano Senhor. A sua soberania está acima dos nossos interesses. A sua vontade está acima dos nossos interesses. Eu sempre gosto de voltar lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou, ele nos ensinou um mapa. Quando ele falou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Antes de começar a oração, qualquer pedido, ele ensinou a falar assim, a primeira coisa que você faz, coloca na vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita. Então, quando ele ensina, seja feita a sua vontade, você está submetendo, falando, eu quero tanto essas coisas, mas eu quero colocar na tua vontade. E quando
nós conhecemos Deus de verdade, as coisas começam a fluir de maneira diferente. A gente entende que não adianta lutar contra a vontade. Esses dias eu postei nas minhas redes sociais, deu uma confusão, deu uma discussão, porque eu falei assim, será que se nós colocarmos, igual eu estava vendo gente colocando pedido de oração para a cidade inteira orar por uma situação de doença, lá tal. Eu fiquei pensando, será que Deus muda de ideia conforme a quantidade de pessoas clamando? É uma questão, né? Eu creio que Deus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar segundo a sua vontade. E esse Deus, por que é importante a gente entender e criar esse relacionamento com Deus? Porque relacionamento é algo de intimidade. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você conhece, já começa a conhecê-la com mais detalhes. E por isso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus de uso esporádico. Que a gente, a hora que eu preciso, eu corro lá e eu costumo dizer que Deus não é a ambulância do CIATO, do SAMU, que na hora da dificuldade você liga lá, chama, lá vem te socorre. Deus é um Deus de relacionamento, é um pai de relacionamento com filhos, né? Quem já ouviu falar sobre Deus é refúgio e fortaleza, né? Cabe aqui uma explicação rápida. Deus, o Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza. Por que refúgio? Porque refúgio é aquilo que você corre para ele na hora da angústia. Aquela chuva que veio correndo, você corre atrás da marquise para não se molhar. Acabou a chuva, você sai embora, né? Mas também ele é a fortaleza. Que é a fortaleza? É lugar de habitação. O Salmo 91, aquele salmo que as pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta na casa, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita, não é aquele que passa de vez em quando. Não é aquele que corre para Deus quando precisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, para que você tenha descanso em Deus, você precisa ter um relacionamento forte e duradouro, né? Não podemos ver Deus pelo olho da necessidade, é pela fé, como eu já falei. Deus, ele é por nós, sim. Deus é por você. É por você na tua individualidade, é por você no teu RG, no teu CPF, mas sem deixar de ser no coletivo. Mas não é pelas suas vontades, não é pelas minhas vontades, é pela vontade dele. Deus também é pelos seus propósitos e não pelos nossos. A Bíblia fala que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Então, obviamente, o nosso está subordinado. Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa e não dá certo, a gente insiste, não dá certo, insiste, não dá certo, e as pessoas não param para Deus. Será que eu estou no propósito certo? Será que eu não estou indo na direção errada? Eu queria dizer para você que nada dá certo, que não está lidando de tudo, vai, não dá. Experimenta perguntar para Deus como que você faz para andar no propósito dele, para você ver a diferença. Experimenta. Deus vai te colocar na linha certinho, porque ele precisa te buscar lá onde você deixou ele. Muitas vezes você deixou o propósito de Deus, deixou ele lá no lugar, e hoje se sente desconfortável por isso. Então, Deus me manda falar com alguém muito específico, que deixou Deus lá atrás em algum momento, e correu atrás das suas coisas, e hoje não encontra mais. Não estou falando de uma religião, estou falando de um relacionamento com Deus. Então hoje é o dia de você perguntar para Deus, qual é o teu propósito comigo? Como que eu entendo ele? Então, não cuide para entender isso e não compreender Deus errado, porque senão você perde a fé. E esse Deus errado, esse Deus pintado diferente, esse Deus Siat, Samu, Deus que é só refúgio, esse Deus que todo mundo aprende a correr para ele na hora da angústia, que nunca mais vai, ou vai uma vez por semana na igreja, esquece o resto da semana, não tem a sua, né? Ou aquele que faz uma rotina na beira da cama, na beira da mesa, só, e é nesses pontos que Deus está na vida dele. Não, Deus é todos os minutos e segundos da nossa vida. Não é na hora da angústia e da necessidade apenas. Ele é por nós todo segundo da sua vida. E esse Deus errado, esse Deus torto, isso aí é uma criatura do inimigo. É o diabo que criou isso para afastar as pessoas de Deus, para criar um engano
para que as pessoas entendam Deus de forma errada, se decepcionem com ele, e aí se tornem ateus. Eu não falei antes ali que quem entende Deus errado corre o risco de se tornar um ateu? Exatamente por isso. O diabo criou essas coisas de quanto mais engano ele semear nesses textos ensinados pela metade, que as pessoas às vezes não ensinam, ele está trabalhando uma forma para deixar que as pessoas se decepcionem com Deus. Mas se você realmente crê no Deus verdadeiro, ele é por você em todas as circunstâncias. Crer e se relacionar com ele. E sendo com ele, ele sofrimento. A gente consegue entender aqueles momentos de derrotas e de perdas na vida, que é difícil nós entendermos pela via normal. Ele nos ensina a viver em paz na dificuldade, no sofrimento. Nos ensina a nos fortalecermos em nossa fé. Esse Deus verdadeiro se manifesta através da cruz de Cristo. E como assim na cruz de Cristo? Veja bem, ele não poupou o seu próprio filho do sofrimento. Quem somos nós para querer um Deus que somente está lá para nos dar uma moleza, para fazer aquilo, para toda hora que a coisinha ficar difícil, igual esses filhos dengoso que tem hoje, que tudo que é coisa, ai pai, ai pai, ai pai, ai pai. Depois, a hora que o pai não dá as coisas, o pai não serve. Porventura vocês gostam de filho assim? Vocês acham bonito o filho que age assim? Que chega, corre e pede para o pai as coisas, a hora que o pai não dá, ele se rola no chão, outros dizem até nome feio, né? Não. Por isso que a cruz é o exemplo. Deus nos deu o exemplo do próprio filho que não poupou do sofrimento pelo propósito que ele tinha. E nós, como ser humano, nós precisamos das circunstâncias da vida para poder crescer. O crescimento nosso como ser humano, como pessoa, é forjado no sofrimento. A escória do ouro se tira nas altíssimas temperaturas. E o nosso caráter é moldado por vias de sofrimento, por vias de dificuldade, por vias de angústia, de esforço, de onde nós temos que dar muito de nós. É ali que mora o nosso caráter. E Deus, como um bom pai, ele nos deixa acontecer isso. E assim, é lá nesse momento da extrema dificuldade que nós conhecemos a ele de verdade. E aí, conhecendo de verdade, não tem perigo de se enganar com um Deus errado. Aí nós dizemos, Deus é por nós, porque eu sei que ele é por mim, e onde ele é por mim, e por que ele é por mim, porque eu vivo num relacionamento. E se eu vivo nesse relacionamento, eu consigo entender o momento, dizer, não, agora é a vontade de Deus que assim vai, eu vou aceitar, e vou viver, e vou vencer isso, porque ele é por nós. Não há quem seja contra nós. Não tem sofrimento, não tem angústia, não tem tribulação, não tem dificuldade que seja contra nós. E quando fala em sofrimento, quem conhece um pouco de Bíblia, ou mesmo da história da Bíblia, não conhece a história de Jó, que era um homem super rico, família bonita, e de repente, num instante, perdeu o filho, perdeu os bens, tudo. Mas antes disso, o diabo chegou para Deus e falou assim, e Deus falou para ele, escuta, você tem visto o Jó? Tem olhado esse menino, esse meu filho? Ele falou, tá, tenho visto, você dá tudo para ele, claro que ah, o diabo falou para ele, vai e tira as coisas dele para você ver como ele vai te abandonar. E Deus falou, vai, tira tudo dele, só não toca na vida dele. Resumindo a história, perdeu os filhos, perdeu os bens, e chegou a um momento crucial de estar com chagas pelo corpo todo, se coçar com um caco de telha, né? O movimento, os amigos o abandonaram, a esposa mandou amaldiçoa, falou, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Tudo que ele tinha, que podia se apoiar, foi embora. Ele continuou firme com Deus, né? E sabe o que está escrito no capítulo 42 e verso 5 do livro de Jó? Ele fala assim, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Tem pessoas que conhecem Deus de ouvir falar.
conhecem Deus de situações que muitas vezes nem faz ideia do que aconteceu. Conhecem Deus do pai que contou, do avô que contou, do pastor que falou na igreja, do padre que falou na igreja, mas não experimentou, não tem aquela convicção, ou conhece Deus por uma lente de religião só. Mas nada melhor que as experiências com Deus para experimentá-lo na hora da angústia. Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas aprendeu a vê-lo no sofrimento. E indo para a conclusão, eu queria chamar outro texto bíblico além desse. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, que diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? Aí o profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mas não falamos que Jó não disse aqui que conhecia Deus de ouvir falar, agora meus olhos te veem? É na hora da extrema angústia, da pressão, do limite, que nós conseguimos abrir a nossa visão espiritual e ver o que Deus pode fazer por nós. Ver como Ele é por nós. Ver que, embora você esteja olhando, igual esse aqui, o ajudante do profeta saiu lá fora e viu a cidade inteira cercada de carros e tudo, falou: agora não morreu. Esse povo vem aqui, saqueia tudo, morre todo mundo e acabou. Aí o profeta falou: meu filho, não é assim não. É nessas horas da angústia, dessa extrema dificuldade, que os olhos se abrem. Eu vou orar e Deus vai abrir seus olhos. Você vai ver quando Deus é por nós. Você vai ver que aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E diz aqui que a hora que ele orou, ele abriu os olhos e viu que tinha carruagem de fogo cercando eles, assim que não tinha nem como aquele povo se mexer. Talvez o nosso temor está na falta de visão, de conhecer a Deus de verdade. Talvez o Deus que nós conhecemos, ele está protegido por um manto de uma religião que nos cercou. E não estou falando de A ou B religião, todas elas podem acontecer isso. Nos cercou de conhecer a Deus e ter essa tranquilidade, de ter essa paz. Às vezes nós fazemos todos os ritos que nós temos que fazer na nossa igreja, na igreja que frequentamos. E achamos que isso é Deus. Eu digo para você, Deus é muito mais do que isso. A gente precisa fazer os ritos da nossa igreja, precisamos frequentar, precisamos ter essa experiência com Deus, ter um lugar, mas receber Deus dentro de nós, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, ou em qualquer momento da vida, e dizer para o Senhor: abra meus olhos para que eu possa ver que o Senhor é por mim. A maneira, onde o Senhor pode, numa dificuldade, onde o Senhor pode estar por mim, por nós e por mim. Por incrível que pareça, o Deus que muitos querem, às vezes o Deus que você está buscando é muito menor que o Deus que Deus é de verdade, porque você não conhece, só conhece de ouvir falar. Eu tenho visto isso, gente que está 30, 40, 20 anos dentro da igreja e passando por essa experiência de conhecer a Deus de verdade. Tem pessoas que acham que é uma mágica, que ele chegou lá um dia, foi na igreja, falou: agora você aceita Jesus, foi lá para frente orar por você, depois batizou, agora está tudo tranquilo. Não, a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa.
mas Ele quer que a gente conheça. Quer que você conheça Deus, que os teus olhos vendo, que os teus olhos possam ver. E ver Deus, eu fiz aqui uma ilustração para que você possa entender. Às vezes a gente vê Deus pela ótica material e não na profundidade da eternidade. E assim a gente não consegue ver a grandeza de Deus. Eu quero dizer aqui que, para você entender melhor, é como se comprar uma área de terra que tem uma montanha e todo mundo acha bonita aquela montanha. Nossa, tá lá no teu sítio, nossa, que bonito. E você, não, é linda minha montanha. Tá lá, tem pasto em volta, tem uma cachoeira de um lado, a gente faz acampamento lá e tal, tem até um quiosque lá, uma churrasqueira, a gente aproveita, a montanha é a coisa mais linda, todo mundo vê isso. Você posta foto no Facebook e vive assim. Agora, um dia, você descobre que dentro daquela montanha tem ouro. Me diz uma coisa, e você vai lá no riacho, olhando lá, e de repente você vê de ouro, diamante, ali, e você diz, mas espera aí, isso aqui é muito mais importante que eu estou conseguindo ver. Mas as outras pessoas não sabem disso. Eu pergunto para você, quando você descobrir que a montanha é cheia de ouro e diamante, você conseguirá olhar para ela e ver aquela beleza da churrasqueira, do quiosque? Até tudo bem. Mas você nunca mais vai querer. Você vai ver que aquilo lá é uma preciosidade que ninguém pode mais explicar. Porque antes você via pelos olhos materiais. De repente você conseguiu perceber a riqueza, perceber a profundidade, perceber a grandeza de tudo que tem naquela montanha. E assim eu digo, Deus é exatamente, pode ser visto exatamente como essa ilustração. Tem muita gente que vê Deus como montanha, que vai lá, descansa, tem um churrasquinho, mas não faz ideia da grandeza, do valor, do milagre e da profundidade que é. Ver Deus só para um ângulo material. Nossa vida material dura assim para estourando 100 anos. Mas Deus falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que não nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? Não é 100 anos, gente. 100 anos é só a montanha. É a foto da montanha. A vida eterna é o que eu estou dizendo para você. Tem ouro nessa montanha e pare de olhar para a mata, para o desenho da montanha, para a churrasqueira, para o rio, para a cachoeira. Isso é importante, mas é material. Deus disse, isso é muito maior. Consiga enxergar Deus dentro da montanha. Dentro. Aí você vai compreender. Você olhará e sempre verá na montanha a riqueza que ela tem. Toda vez que criar algo de Deus, Deus é por nós, quem será contra nós? Mas enfim, não é por nada, é porque é pela eternidade. Posso perder aqui, posso ter dificuldade aqui, vai aprimorar meu caráter, vai me ajudar aqui, mas eu olho para Deus pela montanha, pelo que tem dentro dela. Eu olho para Deus pelo que me amou primeiro, porque Ele deu seu Filho, e é por Ele que nós vencemos todas as coisas. E é Ele que nos resgatou e não deixou ir para o inferno, a oportunidade de alcançar o céu. Deus não nos prometeu livrar do sofrimento. Ele está conosco no sofrimento. Isso não significa que não teremos dores. Servir a Deus não significa que nós não ficaremos doentes, que não pega Covid, que... Não. João 16:33 diz assim, eu disse essas coisas para que vocês creiam em mim, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Que Ele abra os nossos olhos para vermos seu exército pronto a lutar por nós. Que Ele nos faça enxergar
Não a montanha, a foto da montanha, mas o que está dentro dela. Eu queria te convidar a se aproximar mais de Deus cada dia e pedir a Ele para Deus, eu te conheço de ouvir falar, mas eu quero que meus olhos te vejam.